Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso tema vai ser sobre um livro, Do Poço até Fogo, O Caminho Espiritual dos Pastorinhos de Fátima, lido à luz da vocação de Moisés. Um tema muito interessante. Vamos estar à conversa com uma pessoa com presença assídua nas missas do Santuário de Fátima e na oração de Santo Terço, natural do Fundão e sacerdote desde 2000. Doutorado em Teologia Dogmática, com especialidade em Mariologia, capelão do Santuário e professor na Pontifícia Faculdade de Teologia. Está aqui ao meu lado o Sr. Padre João Paulo Quelhas Domingos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Com certeza já o conhece das Eucaristias e do terço no Santuário. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que convido o Sr. Padre a orientar. Então eu proponho que a nossa oração seja a leitura de um trecho do livro do Êxodo, que é o texto que serviu de base para o livrinho do Poço até ao Fogo e, portanto, ouvindo a palavra de Deus, rezamos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Moisés estava a apacentar o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu o rebanho para além do deserto e chegou à montanha de Deus, ao Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio da sarça. Ele olhou e viu, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não era devorada. Moisés disse: Vou adentrar-me para ver esta grande visão. Por que razão não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se adentrava para ver, e Deus chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te aproximes daqui. Tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra sagrada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E que nós possamos ter essa humildade de tirar as nossas sandálias dos pés. Esta é uma palavra que pessoalmente a mim me toca profundamente. E agora nós vamos aqui para a nossa mesinha do pequeno almoço. Vamos iniciar hoje a nossa manhã aqui com um pequeno almoço. E antes de começarmos a nossa conversa, quero saber se o Sr. Padre aceita uma água para chá. Muito obrigado. Aqui. E normalmente quem vem ao nosso programa, a nossa pergunta sempre de praxe é quem é o Sr. Padre? Então eu sou o Padre João Paulo, nasci no concelho do Fundão, fiz a minha escola primária no Fundão e a minha catequese também no Fundão. Depois fui para o seminário, para Beja. Tinha ainda 9 anos quando fui admitido ao seminário. Fui para Beja estudar, naturalmente, e frequentar o seminário, onde fiz todos os meus estudos. Sim. E onde fui ordenado no ano 2000. Depois, em Beja, fui pároco de paróquias no concelho de Cuba. A seguir fui a Roma fazer os meus estudos. De Roma voltei para a diocese, fui reitor do seminário e outras funções. E depois Nossa Senhora fez um milagre de me chamar para aqui, onde estou há 5 anos. Sim. E agora sou capelão no santuário. Como é que surgiu, porque foi tão novinho para o seminário, como é que surgiu a vocação? Olha, a minha vocação está muito ligada à preparação para a primeira comunhão. Ai, que giro. Eu tive um professor primário muito bom e uma catequista muito boa. E marcaram muito a minha infância. E a minha catequista, no Fundão, portanto, Sim. dava muita importância à primeira comunhão, à preparação para a primeira comunhão e especialmente ao nosso respeito pelo sacrário.
Já muito pequeninos, nós éramos ensinados a que não se devia passar em frente ao sacrário sem genufletir. E ela era uma excelente catequista. E, portanto, começou a nascer em mim a ideia de ser padre, juntamente com a preparação para a primeira comunhão. Isto com mais ou menos 6 aninhos. Tinha 7. 7 aninhos. 6, 7, por aí. Que bonito. E depois, terminada a escola primária, os 4 anos da escola primária, eu pedi aos meus pais que me deixassem ir para o seminário. Foi assim. Fale-nos hoje também dos desafios que encontra em ser padre na atualidade. Os nossos desafios, primeiramente, nós os sacerdotes, para sermos fiéis àquilo que Nosso Senhor nos pede, temos um grande desafio, que é o desafio da fidelidade a Jesus. Hoje, com tanto barulho, com tanta confusão, com tantas solicitações, com tantas propostas, a fidelidade àquilo que nós prometemos no dia da ordenação, a fidelidade a Nosso Senhor, a fidelidade à Igreja, é de facto um desafio diário, porque o mundo de hoje está sempre a fazer propostas muito aliciantes, muito belas, mas muitas delas falsas. Sim. Porque nos destroem Sim. e nos levam para longe de Deus. E os padres têm que estar sempre muito atentos. Vigilantes e orantes. Exatamente. Para não caírem em tentação, como diz Exatamente. Nosso Senhor, e para serem sempre fiéis. Com certeza. Como disse o Papa Bento XVI aqui em Fátima, a fidelidade no tempo é o nome do amor. Que bonito. E, portanto, é de facto um grande desafio. Senhor Padre, vem-nos falar do seu livro, mas antes disso eu gostaria de saber qual a representatividade da mensagem de Fátima na sua vida. Olhe, os meus pais, desde há muito tempo, vinham a pé a Fátima. E, portanto, a devoção a Nossa Senhora de Fátima na minha família era algo de absolutamente normal. E eu cresci e lá em casa era normal a devoção a Nossa Senhora de Fátima, como algo que nos acompanhava, e especialmente no mês de maio, quando o meu pai e a minha mãe vinham aqui todos os anos a Fátima. E eu lembro de andar na escola e pedir autorização ao meu professor se podia vir com eles. E faltar alguns dias. E, portanto, a devoção a Nossa Senhora e a presença de Nossa Senhora de Fátima na minha família era óbvia, era clara. Não era nada de extraordinário no sentido de que fosse uma coisa apenas devocional, não. Sim. Era uma presença. A Senhora de Fátima era uma presença na nossa família. E depois, daí, tudo surgiu como Nossa Senhora permitiu. De que forma é que a mensagem de Fátima está ligada à Bíblia e ao magistério da Igreja? Olha, aqui disse o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II disse, quando esteve cá, que se Fátima hoje fala e continua atual, é porque ela fala da Bíblia e fala do magistério da Igreja, no sentido que é fiel ao magistério da Igreja. Há uma expressão muito bela que diz que a mensagem de Fátima é como um evangelho breve, que resume os principais temas que o Evangelho nos apresenta. E não pode deixar de ser assim, porque aquilo que Nossa Senhora aqui nos veio dizer é relembrar o que está no Evangelho. É relembrar aquilo que a Bíblia nos diz. Portanto, a novidade da mensagem é não ter novidade. Sim. É apontar-nos para a Bíblia. E é dentro da Bíblia e daquilo que ela nos ensina que nós devemos ler sempre a mensagem de Fátima, para não corrermos o risco de lhe dar um valor tão absoluto que às vezes pode entrar em contradição com aquilo que a Bíblia nos diz. Sim. E não foi isso que Nossa Senhora aqui veio dizer. Claro. Foi exatamente lembrar-nos, recordar-nos aquilo que nós já sabemos, mas que tantas vezes nos esquecemos. A partir dos documentos da Igreja e da vinda dos últimos 2 Papas a Portugal, em que momento confirmam a autenticidade e atualidade da mensagem de Fátima? A mensagem de Fátima, as aparições foram confirmadas ou declaradas dignas de crédito em 1930, porque quem tem o poder de declarar que uma aparição é digna de crédito é o Bispo da Diocese. Sim. Portanto, em 1930, o Bispo de Leiria, o Sr. Dom José Alves Correia da Silva, numa carta pastoral,
declarou dignas de crédito as aparições de Nossa Senhora de maio a outubro de 1917. E, portanto, desde essa data, que, como ele descreveu, as aparições de Nossa Senhora aqui foram declaradas dignas de crédito e, portanto, que foram reconhecidas como verdadeiras. Os Papas, ao virem a Fátima, vêm de facto confirmar a atualidade e a beleza da mensagem de Nossa Senhora aqui. Vêm dizer-nos que, embora as aparições de Fátima, como todas, sejam uma revelação privada, não é? Que não é a revelação oficial e a revelação que nos obriga a aceitar, como está na Bíblia. Sim. Mas se os Papas aqui vêm, é sinal que ela continua atual e é importante. Claro. E chama-nos a atenção para isso, não é? Para nós percebermos com a Nossa Senhora como devemos caminhar para Jesus e aquilo que Ele nos pede. Recentemente publicou um livro que está aqui até em cima da nossa mesa, Do Poço até ao Fogo, o caminho espiritual dos pastorinhos de Fátima, lido à luz da vocação de Moisés. De que forma é que esta obra é uma ajuda para a missão apostólica dos mensageiros de Nossa Senhora de Fátima? Olha, o livrinho que está aqui partiu de uma constatação que é a seguinte. O relato da vocação de Moisés, da qual lemos uma parte agora na nossa oração, que é um relato que nós encontramos no livro do Êxodo, é como que repetido aqui, na vocação dos três videntes. E o que o livro pretende mostrar é que os grandes passos do caminho espiritual de Moisés são repetidos aqui, nestes três meninos que Nossa Senhora escolheu para aparecer. E o livro, ao fim e ao cabo, apresenta o texto do livro do Êxodo, aquilo que aconteceu com Moisés, e depois explica a seguir como é que aquilo que aconteceu com Moisés também aconteceu com os pastorinhos. E ao fim e ao cabo é para dizer a todos os mensageiros de Nossa Senhora de Fátima que também acontece connosco. Sim. Porque todos nós somos convocados por Deus para uma missão e todos nós temos uma resposta para lhe dar, como Moisés e como os pastorinhos. E os dilemas desta resposta e os problemas desta resposta, etc., que são de todos nós e que são atuais, são aqueles que os pastorinhos tiveram, são aqueles que Moisés teve e, principalmente, é essa a minha principal intenção, é ler a mensagem de Fátima à luz da Bíblia e perceber como aqui se repete aquela que é a revelação de Deus, que vai na história humana sempre, sempre, educando para que nós nos aproximemos dele. E que vem de encontro aos tempos, não é? E vai-se atualizando, não é? E vai-se atualizando, naturalmente. É bonito. Mas eu julgo que se percebe que, de facto, a estrutura da revelação feita a Moisés e depois da resposta dele, com todos os dilemas que há, é exatamente aquela que se passou aqui. Que bonito. Faça uma leitura espiritual dos pastorinhos de Fátima à luz dos mensageiros de Nossa Senhora. Os pastorinhos, tal como nos relata a irmã Lúcia, que é ela que nos escreve as memórias, não é? Sim. E, portanto, nós temos, pelo seu testemunho, nós temos as informações daquilo que se passou, foram, de facto, tocados na sua vida de forma muito profunda pela visita de Nossa Senhora. Eles não são santos, o Francisco e a Jacinta, e, querendo Deus, a irmã Lúcia, porque viram Nossa Senhora. Eles são santos porque foram os primeiros que aceitaram cumprir aquilo que ela pediu. E cumpriram de forma exemplar. Sim. E por isso a Igreja nos apresenta como modelos a seguir. Tudo aquilo que eles diziam que era preciso fazer, eles já o faziam. E, portanto, eles não são apenas os mensageiros da mensagem, mas os primeiros executores da mensagem. Como dizia tantas vezes a menina Jacinta, aquela senhora pediu-nos, aquela senhora disse-nos. E isto é muito interessante perceber na idade tão tenra destas crianças, como de facto a graça de Deus agiu de forma extraordinária.
e como fez maravilhas. Sim, até Porque a hoje. Deus nada é impossível. E aqui se prova que a Deus nada é impossível. Nem que 3 miúdos de uma serra perdida em Portugal conseguissem mudar o mundo. Mudaram a história da humanidade e a história de Portugal. Portugal nunca mais foi o mesmo depois das aparições de Fátima. Existe um Portugal antes e um Portugal depois. Sim, de certeza. De que forma é que a mensagem de Fátima pode ser um alento para restabelecer a justiça na defesa dos mais fracos? Pode, porque Nossa Senhora, quando veio aqui, a primeira intenção que se pede logo a Nossa Senhora é pelos doentes. Sim. Que são os mais fracos. Portanto, há uma contínua preocupação da Lúcia de pedir a Nossa Senhora a cura dos doentes. E depois há também o pedido de Nossa Senhora a que se reze muito pelos pecadores, que também são os mais fracos, no sentido que andam afastados de Deus. Sim. E depois há a vontade dos pastorinhos de estarem sempre com os pobres, de darem a sua merenda, de ajudar aqueles que precisam, de rezar por aqueles que não rezavam, de ouvir as pessoas que muito aflitas vinham ter com eles, já em vida se ajoelhavam aos pés da Jacinta para que ela fizesse milagres e pediam graças extraordinárias ao Francisco, porque as pessoas que estavam desesperadas e desanimadas sentiam que eles falavam com Deus e que eles eram estes intercessores já em vida daquelas intenções que as pessoas não sabiam dizer, mas que viam que eles falavam com Deus e pediam-lhes continuamente. E eles prometiam que rezavam por todos e mesmo em vida, aconteceram grandes maravilhas por sua intercessão. A irmã Lúcia, logo na primeira parte das suas memórias, ela fala-nos de um poço. Sim. Qual o significado desse poço para os pastorinhos? Olha, o poço é um local muito bonito. Nós sabemos onde é o poço. Sim, sim. Mas a irmã Lúcia tem uma expressão que diz que o poço era como o coração de Nossa Senhora. Ai, que giro. Porque era para o poço que iam chorar. E quando tinham algum problema muito grande, fugiam, escondiam-se no poço. E é a irmã Lúcia que diz, muitas vezes as lágrimas juntavam-se às águas do poço e quando iam beber a água do poço, bebiam as próprias lágrimas. É uma expressão dela. Mas o poço tem não só este aspecto geográfico, Sim. onde é, não é? Mas também tem um aspecto espiritual. Eles, os três, sentiam-se muito protegidos no poço. Sentiam-se muito bem, muito perto de Nosso Senhor no poço. E depois foi no poço que tudo começou. Sim. E que é um dos aspectos que toca muito com a história de Moisés, porque a grande transformação interior do jovem Moisés foi junto do poço. Sim. E também a grande transformação na vida dos pastorinhos começou junto do poço, com a segunda aparição do anjo. Portanto, o poço, digo eu, nesta minha proposta de leitura, é onde tudo começa. De forma física, portanto, foi ali, naquele local, mas também de forma interior. A grande transformação deles começa ali, junto do poço. Podemos dizer que o poço tem água, não é verdade? E onde há água há vida. Exatamente. Podemos dizer que ali começou a vida espiritual dos pastorinhos. Assim, de forma intensa e de forma que lhes tenha mudado a sua própria maneira de pensar, etc. Assim foi. À luz da mensagem de Fátima, fala-nos da importância de darmos sentido ao sofrimento. Nós podemos ver o sofrimento de duas maneiras. Ou vemos o sofrimento como um castigo insuportável que acabará por nos destruir, ou vemos o sofrimento como um caminho para nos unirmos à paixão de Cristo. E é esta segunda hipótese que Nossa Senhora veio aqui sublinhar, que o nosso sofrimento deve unir-se ao sofrimento de Jesus, que não é um sofrimento que se perde e que não é algo que nos vem torturar, mas é algo que nos pode aproximar de Jesus.
como ela, que estava ao pé da cruz de Jesus e que a suportou e que nela se entregou com ele. Sim. É isso que ela pede, que os nossos sofrimentos também sejam entregues a Jesus, que nós soframos unidos a Ele, o que é uma mensagem revolucionária, porque hoje o sofrimento há de ser escondido, Sim. ou há de ser posto de lado, ou não se deve falar nele, mas é uma realidade. Tornou-se um tabu. Tornou-se um tabu. E Fátima não só nos diz que ele faz parte da nossa vida, como pode ter um valor redentor. O sofrimento também pode ser um poço, Sim, onde corre vida, exatamente. se nós o entregarmos ao Senhor, se nós o unirmos a Ele. Conforme diz São Paulo, completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Ora, o que falta à paixão de Cristo, que é perfeita, eterna e irrepetível, é a nossa participação, é a nossa aceitação. É o nós dizermos que nos unimos ao Senhor também nos nossos sofrimentos. Com os pastorinhos já vimos então esta questão de oferecer sacrifícios a Nossa Senhora. Que sacrifícios é que eram oferecidos e porque eram tão importantes para os pastorinhos fazerem isso? Que mensagem é que fica para nós? Era importante para eles porque foi um pedido que Nossa Senhora lhes fez diretamente, Sim. logo. Quereis rezar e oferecer sacrifícios. E eles tiveram, vamos dizer, duas fases. A primeira fase foi mais ou menos aceitar os sacrifícios que a vida lhes trazia. Sim. Portanto, os interrogatórios, que eram muito difíceis para Sim. eles, as incompreensões. Depois começaram eles próprios a encontrar outros sacrifícios. Um dos quais era dar a merenda. Sim. Uma vez deram às ovelhas, outras vezes deram a merenda aos mais pobres, Sim. mas a ideia era o jejum. Sim, sim. E até que tiveram também a ideia de atar uma corda à cintura. Portanto, houve aqui um crescimento também, mas não era um sacrifício pelo sacrifício. Os sacrifícios dos pastorinhos não eram atos de maldade nem de masoquismo. Sim. Era o amor a Jesus. O amor deles não era o sacrifício, o amor deles era a Jesus. E o amor a Jesus é que os levava a também participarem nestes sacrifícios e procurarem estes sacrifícios. Mas se não entendemos que a grande meta era Jesus, era Nosso Senhor triste e ofendido, o sacrifício fica sem sentido. E não era essa a sua intenção. A sua intenção era dar alegria a Jesus, era consolar Jesus, era de fazer com que Jesus não estivesse tão triste. E este amor a Jesus é que os levava também a procurar os sacrifícios. Sim. Mas sempre nesta perspectiva do amor a Jesus ofendido, do amor ao coração de Maria, cravado de espinhos, que pedia reparação, que pedia sacrifícios, mas sempre dentro deste grande amor, como diria a Jacinta, deste lume que lhe ardia no peito, que não a queimava, mas que a levava a dizer: gosto tanto de Nosso Senhor. É aqui que se inserem os sacrifícios deles. É aqui, neste amor que não sabiam expressar e que expressavam também desta maneira. Nós já falámos um bocadinho da importância do sofrimento, dessa aceitação do sofrimento, mas também Fátima é caracterizada também pelo silêncio. Sim. Fala-nos um bocadinho da importância do silêncio. Olha, quem nos ensina muito a importância do silêncio é São Francisco Marto, que se retirava muitas vezes para rezar sozinho e se retirava muitas vezes para a igreja para fazer companhia em silêncio a Jesus. Ao fim e ao cabo, é o que Jesus nos ensina, porque o próprio Evangelho nos diz que Jesus se retirava para locais desertos para rezar, para estar em silêncio. E já é uma das profecias do Antigo Testamento, quando Deus diz: vou-te levar para o deserto, exatamente para estar em silêncio, para não haver distrações. E serás minha esposa novamente, as belas profecias que os profetas nos transmitiram.
E o silêncio é importante exatamente nesta perspectiva de estarmos a sós com Deus, com Ele, para ouvir, para que a nossa resposta seja uma resposta do coração. E hoje o silêncio é um grande desafio. É um desafio muito grande. Não só porque os telemóveis tocam em todo o lado, Sim. mas também porque o verdadeiro silêncio é o silêncio do coração. Claro. É o estar diante de Deus, dizer, fala, Senhor, que eu escuto. E, de facto, é um desafio, mas é muito importante. E Fátima, nisso, é uma escola. Porque também temos uma capela com o Santíssimo exposto para que possamos estar diante dele em silêncio. Em silêncio. Face a face com Jesus. E esta escola de silêncio também é importante para nós e que reaprendamos sempre o valor do silêncio como forma de estarmos diante de Deus. E assim terminamos a nossa primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Estamos na segunda parte do nosso programa. A SIC ligou a televisão neste momento. Hoje o nosso tema é sobre um livro, Do Poço até ao Fogo, o caminho espiritual dos pastorinhos de Fátima, lido à luz da vocação de Moisés. E para nos falar desta temática, temos aqui connosco o Sr. Padre João Paulo Domingos, que é capelão do Santuário de Fátima. Sr. Padre, continuamos a falar dos pastorinhos e eles rezavam pelo ato de reparação dos pecadores e pelos pecadores. O que é este ato de reparação? Olha, eu julgo que uma boa definição do que é reparar os pecados cometidos contra Deus é-nos dada a definição no Evangelho de São Lucas, na famosa parábola assim conhecida do filho pródigo. Diz o texto que o filho, caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ter com o pai. Aqui está, na minha opinião, o que é a reparação. É este filho que reconheceu o seu pecado, que se levantou do seu pecado, que o aceitou, que reconheceu onde tinha pecado, onde tinha errado, e foi ter com o pai para lhe pedir perdão daquilo que tinha feito, daquilo que ofendeu certamente Sim. o pai e que era preciso reparar. E vai ter com o pai. Este é o movimento interior do que é a reparação. E aqui em Fátima a reparação tem ainda maior atualidade, porque Nossa Senhora também convida os pastorinhos não só a repararem os pecados cometidos contra o coração imaculado de Maria e contra Deus Nosso Senhor, sim, por eles, mas também pelos outros. E que o façam também por aqueles que pecam e que não se convertem e que não pedem perdão. É muito bela esta expressão, porque está aqui já nesta simples linguagem, que é a linguagem de Fátima, a linguagem que São Paulo usa quando diz: nós somos um só corpo. Sim. Nós somos um só corpo. E se um membro sofre, todo o corpo sofre. Padece. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, o pedido que Nossa Senhora faz da reparação por aqueles que ofendem a Deus, mas que não se convertem, mas que não pedem perdão, é exatamente isto. Nós somos um só corpo. E também está nas nossas mãos a salvação dos nossos irmãos. Também nós temos aí uma missão. Sim. E há aquelas pessoas que persistem de facto no pecado, que não o reconhecem, que até o negam, sim, que até dizem que isso são assuntos desatualizados e que não é assim já, que é uma expressão muito da moda isso. Hoje já não é assim, uhum, mas Nossa Senhora vem dizer-nos que é assim. E que este sentimento interior, esta ação de reparar a Deus pelos pecados que o ofendem,
é bíblica. Sim. Portanto, podemos dizer de outra maneira, mas é exatamente isto que nos fala esta parábola. Deste filho que ofendeu o pai, que se afastou dele, mas que a um determinado momento reconheceu onde devia reparar o mal que tinha feito. Sim. Reconheceu, pediu perdão ao pai e recebeu um monte de beijos, diz o texto, encheu-se de compaixão, lançou-se-lhe ao pescoço e cobriu de beijos. Aí está aquilo que Nosso Senhor faz connosco. Cobre-nos de beijos e dá-nos uma festa, como a festa que envolveu este jovem que voltou, que é a festa do seu perdão, que é a festa da misericórdia infinita, do amor de Deus, que está sempre à espera deste regresso, está sempre à espera de que nós possamos dizer: Pai, pequei contra o céu, para nos encher de beijos e para nos perdoar. Eu julgo que está aqui o que nós devemos aprender com a reparação e aquilo que os pastorinhos faziam. Sim. Há um desejo nos pastorinhos de nunca pecarem. Nós não havemos de fazer nenhum pecado para não ofender a Nosso Senhor. E o que eu acho bonito nos pastorinhos, e a Jacinta ela demonstra muito isso por causa dos pobres pecadores, que eles têm esse amor, esse amor e essa missão. Eles assumem tão pequeninos, eles entendem isso tão bem. Sim. E em rezar pelos pecadores. Em rezar pelos pecadores. E eu acho isso muito bonito. E Santa neles. Jacinta sofreu muito, exatamente, não só com o pecado, mas com a banalização do pecado. Há um sofrimento místico muito grande em Santa Jacinta Marto, de facto, por perceber que as pessoas não se convertem. E diz a irmã Lúcia, nas memórias, que a prima lhe dizia: mas porquê é que fazem os mesmos pecados? Porquê é que não se convertem? Há um sofrimento místico muito grande nela, de perceber que já naquela altura se assistia à banalização do pecado e não se percebia bem a consequência do pecado. E por isso é que ela é a que mais sofre, não só com isto, mas com a visão do inferno, por exemplo. É quem sofre muito com as almas que vão para o inferno e torturava, podemos mesmo dizer assim, o facto do inferno ser eterno, de sofrer sempre, não se poderem salvar as almas, etc. Porque era a sua missão, salvar os pecadores. Desde as aparições de Fátima, a oração, ela começou a ser feita de forma diferente e começou a ter um significado ainda maior. De que forma é que a oração teve esse ressignificado com as aparições? Em primeiro lugar, porque Nossa Senhora pediu sempre que rezássemos muito. Portanto, o pedido que mais vezes repetiu foi esse: rezem muito. E como Jesus pediu, que a oração seja uma oração persistente e contínua. E depois aqui especificou que devíamos rezar o terço todos os dias. Porque rezar o terço todos os dias não só exige de nós uma disciplina, o silêncio, como falávamos há pouco, é preciso, a concentração, o silêncio, o sintonizarmos, vamos dizer assim, com Deus Nosso Senhor, mas porque o terço é uma catequese sempre, que nos ensina a vida de Jesus. O terço é para nós o rezarmos a vida de Jesus. É entrarmos na vida de Jesus guiados por aquela que a viveu de forma especial, que foi a sua mãe. O terço é uma escola de Maria. O terço é uma escola de Maria onde ela nos ensina Jesus. Exatamente. Nós meditamos nos mistérios da vida de Cristo com o terço e nestes mistérios da vida do Filho ninguém esteve tão presente e ninguém os viveu de maneira tão profunda como a sua mãe. Por isso ela ensina-nos naturalmente, guia-nos pela mão, leva-nos a esta escola. O terço é uma escola, de facto. É uma escola que nos leva a Cristo.
O que pensavam Jacinto e Francisco do mistério do Altíssimo, porque é tão importante a adoração ao Santíssimo Sacramento? O Francisco ficou assim muito surpreendido com essa palavra. Quem é o Altíssimo? É natural. Sim, claro. É uma palavra. Ele tão pequenino e falaram-lhe do Altíssimo. Fátima está intimamente ligada à Eucaristia já desde as aparições do anjo. Sim. Porque o anjo não só deu a comunhão aos pastorinhos, como pediu que eles desagravassem todos os pecados que são cometidos contra a Santa Eucaristia. E, portanto, até ensinou uma oração. Sim. Com esta intenção. Portanto, não podemos compreender a mensagem de Fátima sem a sua ligação ao Santíssimo Sacramento. Sim. Porque é na Eucaristia, continuamente, que Jesus nos mostra o seu infinito amor. É aí que nós alcançamos os verdadeiros tesouros da graça e da misericórdia que Ele quer derramar sobre cada um de nós. E a Eucaristia, como é o centro, a fonte e o cume da vida da Igreja, também tinha que estar naturalmente presente no coração da mensagem de Fátima. Quem olha para estas crianças pode-se perguntar: mas eles eram tão pequeninos para passarem por estes sofrimentos. E eram. mas logo no início, Nossa Senhora lhes diz: mas a graça de Deus será o vosso conforto. Porque se não fosse pela graça de Deus, eles não poderiam suportar o que suportaram, nem aceitavam o que aceitaram. Portanto, assim como o anjo disse à mãe do Senhor: a Deus nada é impossível, a mãe de Jesus disse aos pastorinhos algo semelhante: a Deus nada é impossível. Portanto, a graça de Deus será o vosso conforto. Será Deus a guiar-vos. Será a vossa confiança em Deus que vos dará a força. E assim foi. Nós vemos aqui a graça de Deus a atuar. Deus a fazer maravilhas nos pequeninos. Deus a fazer maravilhas naqueles que se entregam a Ele. Sim. Os simples. Como na Bíblia. Sim. Mais uma vez voltamos à fonte. Como na Bíblia. Os pequeninos, os desprezados, são aqueles em quem Deus age de forma especial. E aqui, naturalmente, foi igual. Relativamente a Moisés, atónito com a sarça que arde, mas não se consome, movido pela curiosidade e pelo espanto, Moisés não se apercebe imediatamente da presença de Deus. A grande visão leva-o a aproximar-se para ver melhor e tentar compreender o grande dilema que afinal o consumia a ele. Por que razão não se consome a sarça? Exatamente, por que razão não se consumia a sarça? É um dos textos mais belos, na minha opinião, de todo o Antigo Testamento, que é esta sarça, este arbusto, para quem não entende bem, é um arbusto, que estava envolvida por uma luz, por um fogo sobrenatural, mas que não se consumia, mas que não ardia. E esta grande pergunta que está no coração de Moisés: por que razão não se consome a sarça? Que fogo é este que não consome a sarça? É a pergunta que os pastorinhos vão fazer aqui, especialmente Santa Jacinta, que tem um fogo no peito que arde, mas não a consome. Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. E é interessante que tanto o Papa João Paulo II como o Papa Bento XVI, quando estiveram aqui em Fátima, se referiram a este texto. Não era previsto, porque a liturgia da palavra das missas que eles presidiram não tinham este texto, mas tanto João Paulo II como Bento XVI se referiram a este texto. E se referiram exatamente neste aspecto, na ligação do fogo. Que ardia na sarça e que não a consumia, e neste fogo que envolve os pastorinhos, mas também não os consome. E Santa Jacinta vai dizer mais, vai dizer que tem um fogo dentro dela que a leva a gostar muito de Jesus e de Nossa Senhora. Isto é muito bonito. Sim. Isto é o fogo do Espírito Santo,
que nas suas simples palavras e humildes, como ela era, e tenho aqui um fogo dentro de mim que leva-me a gostar muito de Jesus e de Nossa Senhora. E é este fogo que também une estes dois momentos, o momento da sarça e as aparições de Nossa Senhora aqui. Que sinal representava o reflexo da luz? A luz faz também parte das aparições, sempre. O Santo Padre, o Papa Francisco, quando esteve cá, disse que Fátima era um grande manto de luz Sim. que nos envolve. E a luz, não só Nossa Senhora, quando era vista pelos pastorinhos, estava envolvida numa luz muito intensa, como quando abria as mãos, lhes transmitia uma luz que entrava no peito e que os fazia ver-se a eles mesmos, como eles diziam, em Deus, que era essa luz. A luz significa sempre Jesus ressuscitado. Ele é a luz. Sim. E, portanto, os pastorinhos foram também aqui envolvidos nesta grande luz de Cristo, na luz que é Ele, na luz que os fazia ver bem em Deus, que era essa luz. São os próprios que dizem. Essa luz que nos envolvia era o próprio Deus. Portanto, eles tinham muita clareza naquilo que estava a acontecer. Apesar da sua simplicidade, eles viam bem a maravilha que os envolvia. A luz que Nossa Senhora lhes trazia é Deus, que os envolvia e que continuava a dar-lhes aquela graça para eles prosseguirem sempre neste caminho que Deus lhes pediu. Como diz a letra da música, a luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Exatamente, Não é? é exatamente. Todas as noites aqui em Fátima, É verdade. nós louvamos a luz que é Cristo. Sim. Todas as noites. E vê-se aquele manto de luz Exatamente. que é lindíssimo. Exatamente. E com muito significado. Numa das aparições, os pastorinhos viram um mar de fogo e aprenderam uma oração para implorar a Deus pela salvação das almas. Fale-nos desta oração. Diz a irmã Lúcia, pois, que depois da visão do inferno, que Nossa Senhora lhes ensinou a que rezassem. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. É esta oração que foi ensinada e que eles, desde esse dia, começaram sempre a rezar. Portanto, Nossa Senhora sublinha a necessidade de rezarmos pela salvação das almas e sublinha o que é o ensinamento da Igreja, daquilo que nós aprendemos com a Igreja, que nos ensina que devemos rezar continuamente, exatamente pela salvação das almas, como fazemos sempre, e como esta oração vem sublinhar. Fale-nos do importante papel intercessor de Nossa Senhora pela humanidade. Sabemos que em 1917 o mundo estava num ano crucial da sua história. Estávamos em plena guerra e havia uma decisão preparada de destruir o próprio Deus. E vem a mãe do Senhor aqui a Fátima como medianeira, como sua mensageira, como sua enviada, alertar-nos para o que estava a acontecer. Portanto, a aparição, a visita de Nossa Senhora aqui é de facto um alerta muito grande para aquilo que estava a acontecer e para as consequências terríveis que ainda aconteceriam se não houvesse esta conversão que ela veio pedir. Ela vem aqui como enviada, ela vem aqui como mensageira, porque também nos textos que a irmã Lúcia escreveu, ela nos relata que Nossa Senhora dizia: Deus quer. E isto é muito importante. Deus quer. E se Deus quer, portanto, ela veio dizer aqui aquilo que Deus quer, que Deus lhe disse para dizer. Deus quer. E se Deus quer, ela vem como mãe dizer-nos para aceitarmos o que Deus quer. E por isso é que a última aparição termina exatamente com uma referência a Deus. As últimas palavras
Nossa Senhora são: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. É Ele o centro. Sim. É Ele o centro. E, portanto, as aparições são de facto uma presença da Mãe do Senhor, enviada por Ele para nos dizer o que Deus quer. E como nós devemos obedecer às nossas mães, naturalmente que se veio a Mãe do Céu fazermos este convite, é porque Deus sabe que o convite feito pela Mãe tem sempre outro carinho. Sim. E então Deus enviou-a aqui para nos dizer o que Ele quer para o nosso bem e para que não pereçamos, como naquele ano parecia que o mundo teria um fim apocalíptico. Sim. E depois tudo mudou. Podemos dizer que Nossa Senhora é essa medianeira. Exatamente é. Medianeira, enviada, mensageira de Deus, que vem em momentos difíceis da história relembrar-nos aquilo que Deus quer. E chamar-nos a atenção. Os pastorinhos diziam que Nossa Senhora, quando falava de Deus, punha sempre um ar mais triste. Punha sempre um ar de quem também estava a sofrer pelo sofrimento que os pecados causam ao coração de Deus. Bonito. Senhor Padre, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Caso alguém lá em casa deseje ler este livro, poderá adquiri-lo onde? Este livrinho é propriedade do movimento da Mensagem de Fátima. Portanto, aqui em Fátima, ele está na sede do movimento, sim, que é ao pé da casa de Nossa Senhora das Dores, por trás da livraria do Santuário. Mas julgo que nas dioceses, se contactarem os secretariados diocesanos da Mensagem de Fátima, que ou terão ou que darão informações sobre como se pode adquirir. Mas tem que ser sempre pelo movimento da Mensagem, sim, de Fátima, porque o livrinho pertence-lhe. Aqui está uma boa sugestão de leitura. É um livro fininho, fácil de ler e que tem uma visão diferente daquela que nós estamos também habituados e que traz uma novidade para nós. Uma novidade que não é novidade, não é? Exatamente. Mas está escondida. Exatamente. E, portanto, é preciso revelá-la. Exatamente. Muito bem. Senhor Padre, uma mensagem para quem está lá em casa. Pode falar ali para mim. Eu vou dizer o que disse Nossa Senhora. Rezemos o terço todos os dias e confiemos no triunfo do seu Imaculado Coração. Porque a promessa, por fim, o meu coração imaculado triunfará, é a promessa do triunfo de Deus. Porque o coração de Maria é todo de Deus. E, portanto, se o seu coração triunfará, triunfa Deus. E nós, no nosso dia-a-dia, nos nossos sofrimentos, nos nossos desgostos, naquilo que temos que decidir, entreguemos ao coração de Nossa Senhora. Para que nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nas pequenas decisões, Deus sempre triunfe. Porque aqui também foi assim. Nas pequenas coisas, nas pequenas orações, nas pequenas decisões, Deus triunfou e o mundo mudou. É verdade. E também podemos fazer isso todos os dias. Rezemos o terço, confiemos em Nossa Senhora e sirvamos a Deus como Ele nos pede. Amém. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a si que está desse lado, muito obrigada por ajudar também a Canção Nova. É graças a si que programas como este, tão ricos, acontecem. Pode continuar a ver a nossa programação, pode ver este programa também no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.